A polícia de Marília prendeu os irmãos Franco Nero, de 32 anos, e Osvaldo, de 30 anos. Eles mataram, na última segunda-feira, Adilson Caetano, de 42 anos de idade, com cerca de 20 facadas no Jardim Renata. O crime foi passional. De acordo com o que foi colocado para a polícia no depoimento de Franco Nero, o Adilson Caetano estava tendo um relacionamento com a namorada dele. E exatamente por isso houve a confusão e a briga, gerando o homicídio, que foi o 17º deste ano. Adilson Caetano foi sepultado em Oriente. Os dois irmãos ficam agora à disposição da polícia e depois da justiça poderão ser condenados a 30 anos de prisão. E atenção, militares, a notícia é importante com relação à regra para a aposentadoria. O presidente Bolsonaro sancionou sem vetos o que foi aprovado pelo Congresso Nacional. Confira. Foram analisados 42 produtos, como alho, batata, café. O texto aumenta o tempo de serviço mínimo para aposentadoria de 30 para 35 anos. O projeto também cria o adicional de compensação de disponibilidade militar, que varia de 5% para militares em início de carreira a 32% no final. Para os oficiais generais, o percentual vai de 35% a 41%. A alíquota da contribuição de ativos e inativos para pensões militares passará dos atuais 7,5% para 10,5%. E os pensionistas passarão a recolher pelo menos 10,5% a partir de 2021. O texto reduz o rol de dependentes e pensionistas. A permanência em cada posto também ficará mais longa. Tá aí, então, essa regra inicialmente vale para militares das Forças Armadas, Exército, Aeronáutica, Marinha, mas haverá extensão para militares, PMs e bombeiros dos estados, praticamente a mesma regra. Aqui no estúdio, o nosso convidado para comentar, Pedro Viana Filho, presidente da Associação de Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar Regional Marília. Viana, boa noite. Sua análise. Então, Zé Henrique, a proposta apresentada, que foi sancionada pelo presidente Bolsonaro, já vinha vindo sendo discutida há algum tempo, item por item, e aí houve então alguns quesitos que acabou sendo aprovado, que não vou dizer que seja assim prejudicial para a categoria, mas nós tivemos assim também muitas coisas que foi aprovado de acordo com aquilo que nós vimos propondo, aquilo que nós vimos trabalhando, e os nossos deputados da casa vinham trabalhando em cima disso. Então, no que diz respeito, por exemplo, citar a contribuição, por exemplo, das pensionistas, que vão passar a contribuir. Porém, hoje, já tem pensionista que contribui, porque a nível de Estado, nós que somos militares já estamos contribuindo com 11% dessa contribuição previdenciária. E aí foi dito que vai passar de 7,5% para 10,5%. Mas a contribuição previdenciária a nível de Estado, ela é aplicada de acordo com o limite que o servidor ganha. Hoje, por exemplo, quem está até o teto do INSS é isentado dessa contribuição. A partir desse valor, que está mais ou menos na faixa de uns R$6.000, é que o servidor começa a contribuir. Então, nós que somos militares, já estamos contribuindo em São Paulo com 11%, então não vai afetar em nada. Agora, quanto ao tempo de serviço de 30 anos para 35, será aplicado um pedágio que é na ordem de 17%, ou seja, quem tem aí 10 anos para poder ainda se aposentar, vai trabalhar mais 17% em cima de 10 anos. Quem tem, por exemplo, 1 ano, vai trabalhar no máximo 2 meses. Quem tem, por exemplo, 2 anos, vai trabalhar 2, 3, 4 meses. Então, será aplicado de acordo com a disponibilidade do tempo que o servidor ainda tem que trabalhar. E uma coisa que nós conseguimos manter, inclusive eu posso dizer que
graças à Associação dos Subtenentes e Sargentos, onde nós estamos dirigindo, vou fazer parte dessa história, porque tivemos que colher 273 assinaturas para o encaminhamento da PEC 2, que é aquela emenda em cima do artigo 42, aonde nós queríamos garantir a paridade e a integralidade salarial. E nós conseguimos. Vamos aposentar hoje o militar com o mesmo salário do último dia de serviço dele, assim como vamos ter o direito a receber todos os reajustes salariais que é aplicado para quem está na ativa, aplicado para quem for inativo também, Zé Henrique. Muitos militares mantendo contato com a associação, querendo mais informações nas últimas horas, Viana? Houve sim, Zé Henrique, houve muitos telefonemas, muitos que compareceram pessoalmente, mas agora então vai ser gradativamente daqui para frente. É evidente que muitos vai questionar, temos que fazer um informativo, né? Esperar primeiro aí os detalhes finais dessa lei que foi sancionada, e aí nós vamos informar até o último homem, né, da nossa associação, para que tenha, assim, conhecimento do que será a vida dele daqui para frente com relação à reforma da Previdência dos militares. Bem, aproveitando sua presença aqui no estúdio, vem aí período de férias, muita gente vai sair em viagem, deixando, em especial, casas sem qualquer proteção. Dicas da Polícia Militar para evitar exatamente a ação de ladrões. Viana? Olha, Zé Henrique, a exemplo da vez anterior, quando aqui estive, nós orientamos as pessoas que vão viajar, evidentemente que vai deixar suas casas fechadas, para que deixe não só vizinhos, como parentes, a própria empregada doméstica, para que recolha jornais, recolha as correspondências, folhetos que é colocado nas grades, né, de propaganda, acenda ou apaga as luzes constantemente, entendeu? E que deixe, inclusive, a Polícia Militar avisada, faz um cadastro junto ao 190 da Polícia Militar, antes de viajar com antecedência, faz esse contato com a polícia, vai cadastrar essa residência que vai estar vazia durante esses dias de festa e que o pessoal esteja viajando, para que a polícia possa fazer um policiamento assim, com mais frequência, aonde essa residência foi cadastrada. Não pode avisar de última hora, porque não tem como. A polícia tem que cadastrar, a polícia tem que colher informações de quem é que vai ficar responsável para entrar e sair nessa residência, apagar, acender luz, porque de repente isso não é avisado, a polícia pode passar e ver alguém entrando lá sem saber o que é que está acontecendo e vai interceptar, então, para evitar esse tipo de problema. Então, quem vai viajar, com relação à residência, inclusive chácaras, sítios, deixar sempre alguém tomando conta, não deixar sozinho, porque está complicada a situação do vandalismo hoje. Bem, 2 casos chamaram a atenção envolvendo policiais militares em uma semana na região, aqui no Oeste Paulista, em pequenas cidades, Bastos e Quatá. Atendimento de ocorrência por policial militar, e quando o policial chegou, houve uma reação que ninguém esperava. Na verdade, os infratores partiram com facas para cima de policiais militares. Nas 2 ocorrências, ameaçando os PMs, é claro, de morte. Houve a reação e os PMs acabaram reagindo, atirando contra os infratores. Tanto em Bastos como em Quatá, houve morte daqueles que tentaram a agressão contra policiais. Como a Associação de Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar vê essa situação, Viana? Olha, Zé Henrique, é evidente que nós não compactuamos com nenhum ato errado, nenhum ato que é aplicado pelo policial militar contra a nossa instituição. O policial militar, eu já sempre digo isso aqui, ele é pago para poder manter a disciplina, a ordem pública, pago para poder dar segurança para a população. Só que cabe ao Estado também dar segurança para esse policial. O policial não pode ficar desguarnecido. Quando ele vai atender uma ocorrência, ele vai com o único objetivo: ajudar, socorrer, apaziguar, verificar o que está acontecendo. Ele não vai para poder atirar, não vai para poder matar.
Isso é o papel do policial militar. Só que quando ele chega ao local, ele é recebido de uma forma diferente. No caso, por exemplo, de Bastos, eu estive aqui no quartel na sexta-feira de manhã numa solenidade, o nosso comandante aqui, Coronel Mário Sérgio Nonato, tinha se deslocado para a cidade de Bastos para poder dar uma cobertura e verificar de perto o que é que tinha ocorrido nessa ocorrência, aonde essa pessoa que foi baleado e que faleceu, ele já havia atentado contra a polícia 2 vezes no mesmo dia. E então o policial militar teve que manter a sua segurança, resguardar a sua vida, e é claro que ele reagiu dessa maneira. Ele não foi para poder matar, ele manteve a sua segurança e teve que reagir dessa maneira para poder ele preservar a sua vida. Então isso que aconteceu, Zé Henrique, todas as vezes que a polícia vai atender uma ocorrência, eu volto a repetir, vai para poder resolver e ajudar, mas infelizmente é recebido de uma forma diferente e tem que reagir, evidente. Só para a gente concluir, reajuste salarial para os policiais nesse ano ficou mesmo em 5%, Viana? Isso, recapitulando que ficamos 4 anos sem reajuste salarial, o ex-governador Geraldo Alckmin ele veio com uma importância, 4% no último ano dele, se for dividida 1% ao ano. Aí nós entramos no governo do João Dória. Ele, desde o início, ele disse que durante os 4 anos do governo dele, ele irá fazer com que a Polícia Militar do Estado de São Paulo seja a mais bem paga, a mais bem preparada do país. Porém, já começou errado. Demorou o ano inteiro para poder vir e dar apenas 5% e ainda a contar de janeiro para a gente receber esse reajuste em fevereiro. Então, como que agora em 3 anos ele vai conseguir dar um reajuste substancial para a categoria, para poder nós sermos o mais bem pago do país? A gente não quer ganhar horrores, uma porcentagem absurda, não é isso não, porque entendemos que tem outras secretarias, assim como também a Polícia Civil, mas acontece que a Polícia Militar não tem garantia nenhuma, é uma profissão desgastante, o policial militar sai para trabalhar, não sabe se vai voltar vivo em casa, entendeu? É estressante a nota, não temos fundo de garantia, não temos nada de segurança na Polícia Militar. Então, temos que ter um reajuste justo para que o policial possa trabalhar a contento e dar segurança para a população. Então, Zé Henrique, respondendo a sua pergunta, ficou só no 5%. As entidades de classe, todas elas, a partir agora de 2020, nós vamos se reunir novamente e vamos começar os nossos movimentos com relação ao reajuste para 2020. Lembrando que a data base ela é 1 de março e até agora não foi cumprida por nenhum governador. Muito bem. Obrigado, Pedro Viana Filho, presidente da Associação de Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar Regional Marília. Bem, a reforma previdenciária foi aprovada e sancionada. A população está envelhecendo rapidamente e há sempre o medo para que haja uma aposentadoria com segurança, financeiramente se falando. Por isso, essa matéria realmente traz a questão à tona. Júlio trabalhou por 22 anos, de 1971 a 1993, em uma multinacional. Nesse período, seus ganhos mensais variaram de 10 a 20 salários mínimos e ele contribuía pelo teto máximo. Em 1994, ele passou a ser autônomo e a recolher o INSS sobre 2 salários. Quando se aposentou em 2003, o benefício foi calculado sobre os últimos salários, já que, segundo a lei, as contribuições antes de 1994 não são computadas. Pelas contas, Júlio acha que a sua aposentadoria duplicaria. Se eu recolhi sobre 10 salários mínimos, na época, eu acho que tinha que ser proporcional a alguma coisa nesse sentido. Nesta semana, o Superior Tribunal de Justiça deu ganho de causa para um aposentado que pleiteava a chamada revisão da vida toda. Agora, os beneficiários do INSS poderão pedir um novo cálculo da aposentadoria com base em todas as contribuições feitas, inclusive as anteriores a julho de 1994, antes do Plano Real, que hoje são excluídas da base de cálculo.
Pela regra vigente de 1999, o cálculo do benefício considerava apenas os valores recebidos em reais a partir de julho de 1994 e 80% dos maiores salários do trabalhador. Na verdade, quando a gente só olha para o lado da população, das pessoas, essa decisão é muito benquista, ela é benfazeja nesse momento, porque são pessoas que tinham grandes contribuições antes desse período e que foram prejudicadas por uma regra de transição que inicialmente deveriam ajudá-las e não prejudicá-las. O impacto é bastante significativo para o INSS, para as contas públicas, no momento em que todos estão discutindo enxugamento de despesas. E é claro que esse é o assunto que traz muita preocupação para o futuro. Por isso que a dica, mas tem que haver planejamento, é a previdência privada. Daqui a pouco, a inauguração da segunda estação de tratamento do esgoto em Marília. Cadastramento biométrico dos eleitores. O prazo termina nesta quinta-feira. Já, já.